Olá família, tudo bem? Começamos aqui mais um estudo. Queria saber se vocês estão bem, como vocês estão durante essa semana. Era para o nosso vídeo ter saído na terça-feira, mas está saindo hoje, na quinta-feira. Então eu peço que vocês estejam todos juntos agora em família, que vocês possam pegar um caderno, uma caneta, um lápis, para que vocês possam estar anotando todas as coisas que nós vamos estudar hoje. Esse é o Ministério Família Nele, um ministério que nasceu no coração de Deus, e eu tenho certeza que esse ministério está abençoando pessoas, abençoando famílias, para que nós possamos a cada dia mais conhecer mais da palavra dele. Porque a palavra mesmo diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos aqui para isso, para ajudar a igreja, para ajudar o corpo de Cristo a conhecer mais da palavra, a conhecer mais dele, ser mais íntimo dele. Certo? Antes da gente começar o nosso estudo dessa noite, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem estar curtindo esse vídeo, que vocês pudessem compartilhar, que vocês pudessem se inscrever lá no nosso canal e que também você pegue esse link desse vídeo e compartilhe lá no grupo do WhatsApp de vocês, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Eu não posso alcançar os seus amigos, mas você consegue, através desse vídeo, mandar para os seus amigos, para que eles possam conhecer a Jesus, certo? Então faça isso para que o reino possa se propagar cada vez mais. Vamos estar orando para a gente começar o nosso estudo nessa noite? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais esse momento, Pai. Te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus, Pai, que nunca mente, o Senhor é um Deus que nunca falha, o Senhor é um Deus que nunca muda de ideia, Pai. Então é por isso que nós somos eternamente gratos pelo Senhor, porque um dia o Senhor mandou o seu Filho Jesus para que pudesse nos salvar, para que nós pudéssemos agora ter vida, para que nós pudéssemos um dia, Pai, viver com o Senhor para sempre. Então eu sou eternamente grato por isso, eternamente grato porque o Senhor é um Deus muito bom. Deus, eu peço que nesse momento o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Pai, para que nesse momento de estudo, para que nós possamos entender a Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa entrar dentro dos nossos corações, e que isso possa, Pai, fazer diferença na nossa vida, Pai. Que não seja somente um conhecimento intelectual, mas que esse conhecimento desça para os nossos corações, que nós possamos colocar em prática. E não somente colocar em prática, Pai, mas que isso também coloque no nosso coração a vontade, Pai, de ler mais da Tua Palavra, a vontade de estudar mais da Tua Palavra, a vontade de ser conhecedor profundo da Sua Palavra. Porque o estudo aqui nós vamos focar em um ponto, mas desse texto nós podemos tirar tantas e tantas coisas, tantas e tantos ensinamentos que somente o Teu Espírito Santo pode nos guiar dentro dele. Então, não somente nesse momento, mas também durante toda a nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa estar junto conosco, Pai. É isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço, porque eu sei que o Senhor irá fazer isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Nós estamos no nosso projeto Família Nele e nós estamos estudando os milagres de Jesus. Eu junto com o pastor, nós decidimos começarmos a estudar pelos milagres de Jesus para que nós possamos entender qual foi o caminho que o nosso Salvador resolveu traçar, o que ele resolveu fazer, como foi o ministério dele. Então nós resolvemos começar por isso. Mas nós não vamos parar só nisso, só nos milagres de Jesus. O Família Nele é um projeto de estudo. Então nós iremos, a cada tempo, nós iremos estudar cada vez mais alguns livros da Bíblia, temas e coisas que são muito, muito, muito interessantes e muito profundos e que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, certo? Como eu estava falando, nós estamos estudando os milagres de Jesus e o milagre que nós iremos falar hoje é o milagre da cura da sogra de Pedro. Isso está registrado lá em Marcos, mas não só em Marcos, está em Mateus e Lucas. Nós sabemos que os evangelhos, eles contam o ministério de Jesus, certo? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam como foi o ministério, como começou o ministério de Jesus, o que ele fez, e quando ele morreu e ressuscitou e foi aos céus. É isso que conta o Evangelho. E o interessante é que vocês sabem o que significa o Evangelho? Evangelho significa boas novas. Boas novas daquilo que Jesus veio trazer para nós. É uma novidade que veio mudar toda
uma nação, todo mundo, através dessa boa nova que Jesus trouxe. Então o Evangelho significa isso, boas novas. Então veio Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou trazer alguns dados interessantes aqui para vocês. Dos 4 evangelhos, somente 2 eram os discípulos de Jesus. Mateus e João, eles eram discípulos, 12 lá dentro, entre os 12 discípulos que Jesus escolheu. Marcos e Lucas não eram discípulos totalmente ligados a Jesus. Marcos, ele era um jovem, ele era da mesma família que Barnabé. Barnabé também não era um dos 12, mas ele era com certeza muito próximo ali dos 12, que Jesus também tinha uns discípulos, outros discípulos, que são os 70 discípulos. Então Barnabé provavelmente ele também estava ali entre esses 70. Então Barnabé já andava ali por perto ali onde Jesus. E Marcos ele era parente de Barnabé. Na realidade o nome de Marcos é João Marcos. Você vai ver isso também escrito em Atos e tantas outras coisas que são muito interessantes. E Lucas também ele não era um discípulo, um dos 12. Mas ele também provavelmente ele também tinha um convívio ali com os outros apóstolos, com os outros discípulos. Então ele também tinha ali algum conhecimento sobre o que estava acontecendo. Com certeza ele sabia, ele ouviu muitas histórias antes de se converter. Então é muito interessante isso, de saber que os evangelhos não foram escritos somente pelo grupo dos 12 discípulos, mas sim por pessoas que foram impactadas por esses outros discípulos, certo? Então, como eu tinha dito, nós vamos ler o milagre sobre a cura da sogra de Pedro, que está lá escrito em Marcos, no capítulo 1, do versículo 29. Mas nós não vamos ficar só na cura da sogra de Pedro. Nós iremos, eu vou ler até o versículo 34, que vocês vão entender mais ou menos sobre o que nós estamos falando, certo? Então, Marcos, capítulo 1, do versículo 29, a partir do versículo 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da sua casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Aqui tem muita coisa interessante nessa história. Se você ler um pouquinho antes, alguns versículos antes, conta da história da cura de um endemoniado de Cafarnaum. Então, é uma continuação. Marcos é interessante, se vocês pegarem para ler Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 16, que é onde se encerra Marcos, você vai ver que Marcos ele conta sempre Jesus meio que correndo, sabe? Uma vez eu li num livro que Marcos ele pega, se você senta e lê Marcos de 1 até Marcos 16, você termina meio que cansado, porque Marcos conta que Jesus não parava. Então Jesus ia numa cidade, pregava, curava, saía de lá, ia para outro, fazia não sei o que, fazia. Nunca via Jesus parado. Então Marcos conta mais esse Jesus servo, esse Jesus que veio para servir, que veio para curar, que veio para libertar, que não veio para ser servido, assim como diz também num dos versículos em Marcos, que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, se você vê, o versículo 21 fala da cura do endemoniado em Cafarnaum, e logo no 29 já conta Jesus curando a sogra de Pedro, e no 32 já mostra outras curas que Jesus fez. Então Jesus ele sempre fazendo. E aqui, exatamente, é a continuação do milagre do endemoniado de Cafarnaum. Porque o endemoniado de Cafarnaum, Jesus estava num sábado, na sinagoga, e foi ler a palavra, certo? E logo aqui no 29 fala assim, ó, e saindo da sinagoga. Então quer dizer que Jesus saiu de lá, acabou de expulsar um demônio e foi para a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, ele se encontra com a sogra de Pedro. Aqui no texto, ele chama Simão, no versículo 30 fala, ó, a sogra de Simão estava de cama. Simão é Pedro.
É a mesma coisa. Então Jesus ele chega na casa de Pedro e se depara com a sogra dele que está com febre. E aí no versículo 31 fala assim, ó, que então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Você vê que Jesus não fala muitas coisas. Jesus ele não é daqueles que faz uma entrevista. Jesus não é daqueles que demora, que faz todo um charme para fazer o milagre acontecer. Se você vê no endemoniado, ele só pega e fala assim, cale-se e retira-se dele. Aqui Jesus ele chega na sogra de Pedro e só coloca a mão nela. Somente pegando esse texto, esse versículo 31, nós podemos tirar alguns ensinamentos daqui que é bem interessante, que nós não precisamos do muito falar. Nós não precisamos do muito que as pessoas falam, que preciso de um profeta, preciso de não sei o que, preciso de uma visão, preciso. Não. Basta somente um toque de Jesus. Basta Jesus chegar na sua vida e tocar que o milagre vai acontecer. Na vida da sogra de Pedro, foi exatamente isso. A sogra de Pedro talvez nem tinha ainda ouvido falar sobre Jesus, porque aqui, como eu tinha dito algumas semanas atrás, Jesus estava no começo do seu ministério. Então, às vezes a sogra de Pedro ainda não tinha escutado falar, ou às vezes tinha escutado, mas não estava dando muita atenção àquilo. Então, ela não precisou de fazer alguma coisa, mas somente Jesus chegou na casa dele, chegou na casa dela e tocou na mão, ela se levantou na hora e começou a servir. Então, algo interessante também no milagre é que você não fica parado quando você recebe o seu milagre. A partir do momento que o milagre é efetuado na sua vida, você levanta e começa a fazer alguma coisa. Você não fica sentado dentro da igreja esperando que aconteça. Você levanta e começa a agir. Você começa a trabalhar para o reino. Assim como a sogra de Pedro não esperou, não perdeu tempo. Ela simplesmente se levantou e começou a servir. Nós também temos que fazer assim. A partir do momento que nós recebemos algo de Cristo, Bruno, o que eu posso ter recebido? Às vezes você pode falar, eu nunca recebi nenhum milagre de Jesus. Mas uma vez eu já falei também, algumas semanas atrás, que o maior milagre que pode ter acontecido nas nossas vidas é o milagre da salvação. Jesus ele te salvou. Jesus ele morreu por você. Então esse é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida. Você pode não ter sido curado de um câncer. Você pode não ter acontecido qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de milagre na sua vida, milagre financeiro, qualquer outra coisa. Mas Jesus, ele morreu por você. Ele deu a vida por você e isso é o maior milagre que pode ter acontecido. E agora o que você pega e faz com esse milagre? Você senta dentro da igreja e fica ali, somente ali parado, querendo receber? Não. Quando nós recebemos o milagre de Jesus, nós temos que fazer algo. Essa ação de Jesus sempre dá uma reação em nós. E a reação é servir. A reação é trabalhar. A reação é fazer com que o reino tome corpo. Que o reino possa progredir mais e mais. Amém? Continuando aqui no nosso versículo, no nosso texto, no versículo 32 diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Então, eu já disse também algumas semanas atrás, Jesus ele estava no começo do seu ministério. Então Jesus ele estava começando a ficar famoso. Lá na Pesca Maravilhosa já tinha uma certa multidão ali com eles. Agora ali na sinagoga, quando ele realiza aquele milagre, quando ele expulsa o demônio daquele homem, também ali dentro da sinagoga já chama bastante atenção. E aí quando ele pega e sai da sinagoga e vai direto para a casa de Pedro, as pessoas que viram Jesus fazendo aquilo na sinagoga, expulsando o demônio, acabam que seguindo Jesus. Dá para entender isso pelo texto. Então as pessoas vão até a casa de Pedro e ficam ali na porta. Então as pessoas começam a trazer várias pessoas que estão doentes, várias pessoas que estão endemoniadas para Jesus, para que Jesus pudesse fazer algo. Então no 33 fala, toda a cidade estava reunida à porta da casa. Olha que interessante. A cidade toda estava em volta da casa de Pedro, da sogra de Pedro, para que pudesse receber algo de Jesus. No versículo 34 ele diz: e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios,
não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ainda não era a hora, ainda não era o momento que Jesus deveria se mostrar para o mundo que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias que havia sido profetizado há muito, muito tempo atrás. Então toda vez, aqui no começo, você vai perceber que toda vez que Jesus realizava algum milagre, realizava algum sinal, alguma maravilha, ele sempre pedia para ficar quieto, ele pedia para não falar, ele pedia para manter aquilo só entre aquelas pessoas que estavam vendo. Ele não pedia para sair anunciando para todo mundo, porque ainda não era chegada a hora. E mostra também que Jesus expulsou demônios e curou muitos enfermos naquela tarde. Então Marcos ele mostra, como eu disse, um Jesus que não para. Então ele expulsou um demônio, ele curou a sogra de Pedro e no final do dia ainda ele estava lá curando várias pessoas, expulsando vários demônios e trazendo liberdade para o povo. Porque lá em Isaías, o texto provavelmente que Jesus ele conhecia muito a Torá. Então um dos textos que falam muito sobre Jesus, e Jesus uma vez ele leu, foi exatamente assim, lá em Isaías, que fala que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos e anunciar o grande dia do Senhor. Jesus veio para isso. Jesus não veio, como ele disse, para ser servido, mas sim para servir. Ele veio para que as pessoas pudessem ver Deus de uma forma diferente daquilo que eles tinham se acostumado a ver dentro da lei. Então Jesus ele veio mostrar essa nova faceta de Jesus, essa nova faceta de Deus, certo? Espero que vocês tenham gostado desse nosso estudo, espero que vocês tenham entendido esse nosso estudo, espero que o Espírito Santo tenha tocado no seu coração, que você possa ter tirado tantos e tantos ensinamentos desse estudo. Aqui eu falei tão breve, tão curto, que nós poderíamos ficar falando de várias coisas e vários assuntos muito interessantes aqui. Mas eu quero pedir para que você possa, durante a sua semana, você estar meditando nesse texto, pedindo para que o Espírito Santo possa revelar aquilo que ele quer te mostrar nesse texto. Isso é a parte mais importante de um estudo, pedir a direção do Espírito Santo. Então peço que você possa fazer isso. Peça ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa mostrar para você o que ele quer falar com você nesse momento. Porque a Bíblia é para isso. A Bíblia serve para nos edificar. A Bíblia serve para nos ensinar. A Bíblia serve para nos exortar. Certo? Vamos orar? Então, feche seus olhos, se reúna aí com a sua família e vamos estar orando para agradecermos a Deus por esse estudo que nós tivemos hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço porque o Senhor meu Deus muito bom, o Senhor meu Deus, como eu já disse, misericordioso e bondoso. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor se fez presente nesse momento, o Senhor se fez presente nesse estudo e eu tenho certeza que as pessoas foram impactadas por esse estudo. Esse estudo, Pai, não é nada mais, não é nada menos que a Sua palavra revelada a nós. Que o Senhor possa também, a cada dia, se revelar mais e mais aos nossos irmãos, à nossa igreja toda, que as pessoas possam ter, Pai, alcançar o pleno conhecimento daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Deus te abençoe.